Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar nosso capítulo 5 de Ciências. E olha só, no capítulo 4 nós estávamos vendo a diferença, entre alguns tipos de animais e plantas, onde eles vivem. Lembram dos animais terrestres, dos animais aquáticos? E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente vai conhecer ali onde eles vivem, as características de cada tipo de animal. E justamente o título do nosso capítulo é: Animais e plantas são todos iguais? Olhem só, ali a gente já percebe que temos diferentes tipos de animais, principalmente aí nessa abertura de capítulo, e eles moram, habitam em diferentes lugares. Ali nós temos um tucano, que vive em florestas, o camelo, que vive em desertos, e o urso polar, que vive na neve, tá, galera? Vamos agora conversar um pouquinho sobre esse assunto, olha só. Na página 346, animais e plantas e seus habitats. Beck e Luquinha estavam conversando enquanto trocavam figurinhas de seu álbum de animais de todo mundo. Então, eles estavam ali trocando figurinhas sobre os animais do mundo. E a Beck estava muito confusa, porque o Luquinha disse a ela que o camelo pode passar muitos dias sem beber água e que ele guarda água nas corcovas, que é aquela parte que fica erguida nas costas do camelo, sabe? Aquele calombo que ele tem, aquilo lá são as corcovas. A Becca tinha certeza que não era assim que funcionava. Ela tinha lido em um dos seus livros sobre animais que os camelos não, né, galera? Camelos conseguem sim passar muitos dias sem beber água, mas que eles não guardavam água nas corcovas. E você? O que você acha? Quem que tá certo? Aí você vai responder conforme a sua opinião, tá? Cada espécie de animal ou planta tem características que permitem a sua sobrevivência em um determinado ambiente. O camelo, por exemplo, ele tem o corpo adaptado para sobreviver no deserto, sem beber água por vários dias. No entanto, ele não conseguiria viver debaixo d'água, no caso, igual aos animais aquáticos, tá? Por isso, cada um tem as características para viver em cada tipo de habitat, de ambiente. Vamos para 347, que a gente vai entrar em um outro título. Olha só, a gente vai conhecer um pouquinho de um habitat ali, que são as florestas tropicais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos conhecer quem são os animais e as plantas que vivem nessas florestas. Olha só, florestas tropicais, elas têm como característica o clima úmido e quente. Então, essas florestas são muito úmidas, chove bastante nelas e é bem abafado, bem quente. As árvores são muito altas e chove constantemente. Nós podemos dividir a vegetação em camadas de diferentes altitudes, encontrando plantas e animais diversos em cada camada. Então, ali a gente tem uma foto, olha que imagem linda, de uma floresta tropical. E as árvores dessas florestas, galera, podem chegar a 30 metros de altura, a altura de um prédio. Você já imaginou como é alto, como seria subir em uma dessas árvores e ter uma vista dessa daí? Olha que coisa mais linda. Então, vamos lá. Nós vamos começar a falar dessas camadas e a gente vai começar pelo chão. Olha só, o chão das florestas. Vamos conhecer quem é que vive ali no chão das florestas, tá? E que tipo de vegetação que predomina. O chão da floresta é coberto de folhas que caem das árvores e rapidamente apodrecem. Além disso, o solo é úmido. Nele chegam poucos raios solares. Por quê? Por conta da copa das árvores. Como tem muita árvore na floresta, faz muita sombra. Então, é normal a luz do sol não conseguir atingir o chão, tá? Como exemplo de animais que vivem nesse ambiente, podemos citar o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, os escorpiões, as tarântulas, que são as aranhas, e os insetos. Por causa da umidade e a falta de luz solar, também encontramos muitos cogumelos. Ali nós temos um animal que vive nessas florestas tropicais e aí tá perguntando se você conhece esse animal e para escrever o nome dele aqui. Quem conhece, escreve. Quem não conhece, a gente vai entrar para corrigir e a gente debate sobre esse assunto e quem é ele na nossa aula, na nossa correção, tá bom? Então, vamos lá. Lá a gente falou do chão. Agora a gente vai subir um pouquinho ali a altitude e vai falar sobre o subbosque. O que será que é o subbosque?
Olha só, é essa parte da floresta que fica logo acima do solo. Sobe um pouquinho o chão, tá? Nela habitam arbustos e pequenas plantas com folhas grandes e adaptadas a aproveitar pouca luz solar. Elas também não precisam de tanta luz solar porque não chega, né, tanto a luz solar nessa altitude da floresta. E é uma área muito úmida e escura, com cobras e vários insetos, sapos e rãs. Olha lá, tem ali um sapo ali do lado, né? Aí tá falando assim, existem animais de todas as cores nas florestas tropicais. Essa pequena rã é diferente e venenosa. Você já viu um sapo ou uma rã dessa cor? Vamos lá. Continuando, agora nós vamos do subbosque, que é ali a parte dos arbustos e das pequenas plantas. Nós vamos subir um pouquinho mais de altitude e nós vamos falar sobre o dócil superior. Que altitude que é essa, professora? Nós já chegamos na altitude de algumas árvores da floresta. E olha só, a maioria das árvores da floresta tropical cresce nessa camada ensolarada, que já pega sol, que também recebe chuva diretamente em suas folhas. São árvores que dão muitos frutos. Por isso, encontra-se nessa área uma grande variedade de animais, como os macacos, os tucanos e outras aves que se alimentam de frutas e sementes. Os tucanos, por exemplo, têm um bico comprido para poder abrir as frutas e comer. Também há bichos preguiças e alguns tipos de sapos. Então, nessa parte aí da floresta do dócil superior é onde encontra-se as árvores frutíferas, né? Onde os animais que se alimentam desses frutos, eles vivem. Principalmente os pássaros, né? Alguns insetos e alguns bichos também. Ali nós temos uma perguntinha pedindo para vocês escreverem uma legenda sobre essa imagem, para vocês observarem essa imagem e colocar uma legenda, fazer uma frase sobre ela, tá? Continuando, agora vamos subir para a altitude lá mais alta da nossa floresta tropical, que é nessa camada que a gente encontra as árvores mais altas da floresta, sendo elas as que recebem mais luz solar, né? Apenas alguns animais vivem nessa parte da floresta, né? Porque como são árvores muito altas, não são poucos animais que conseguem chegar até lá. E aí estão entre eles as araras, beija-flores e pequenos insetos. A maioria são animais, né, que conseguem voar para chegar numa altitude tão alta como dessas árvores. Aí ali nós temos alguns animais, aí tá pedindo para vocês escreverem o nome de cada um. Vamos ver se vocês reconhecem eles? Quem não conhecer, não tem problema que a gente corrige isso daqui ao vivo, a gente comenta e fala um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Continuando. Opa, a página 350, a professora vai fazer um vídeo só da página 350 para vocês, porque ela não carregou no meu vídeo. Olha só, e eu acho que fala sobre a preservação das florestas nessa árvore, mas eu faço um vídeo só dessa página, tá bom? Eu prometo. Só para eu não perder o meu vídeo todo, aí eu vou continuar. Bom, ali nós vamos para até a página 352 hoje, né? Nós temos ali um macaquinho, que é o mico-leão dourado. Ele é considerado símbolo da Mata Atlântica e da luta pela preservação da floresta. Isso é porque ele é um animal ameaçado de extinção. Ameaçado de extinção, gente, significa que ele corre o risco de desaparecer, tá bom? E não existir mais. Ele vive em árvores, alimenta-se de frutas e insetos e é famoso por seu pelo da cor laranja e a juba em torno da cabeça. E o que deu a ele esse nome de mico-leão, né? Porque aí essa juba parece o de um leãozinho. Olha só que legal. A partir da página 351, a gente vai conhecer um pouquinho das plantas e dos animais que vivem no deserto. A gente viu um pouquinho dos que vivem na floresta tropical e agora a gente vai ver do deserto. A gente vai até a 352 hoje, tá bom? Você sabe quais são as características principais do deserto? O próprio nome, né, desse ambiente já nos dá algumas pistas, não é mesmo? Escreva aqui 3 palavras que você pensa ou lembra quando escuta a palavra deserto. O que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra desse ambiente? Como ele é? Escreve aí pra mim 3 palavrinhas que você lembra. Aí, continuando. O deserto
Desertos são ambientes em determinadas partes do planeta, onde as temperaturas durante o dia são extremamente altas, então é muito quente, na maior parte do ano. Praticamente não há vegetação e raramente chove nesse lugar. Então, por que não há vegetação, gente? Porque as plantas, lembra que elas têm algumas necessidades? Água, alimento, né, que é o nutriente ali que ela retira da terra. Eu tô falando das plantas terrestres. E esse ambiente é um ambiente muito árido, né, muito seco. Então, as plantas dificilmente conseguem sobreviver nesse ambiente. Por isso, a gente não encontra tanta vegetação. Apenas algumas plantas que são resistentes e conseguem absorver bastante água, que é o caso do cacto, né? Há muita areia e rochas, e apenas alguns animais adaptados conseguem sobreviver nessas regiões desérticas. Então, ali, você já imaginou viver em um lugar assim? Imagina, ventando, muito quente durante o dia, um sol sem nenhuma sombrinha, sem água. Não é fácil mesmo não, né, gente? Não é qualquer um que consegue sobreviver a um ambiente desse. Aí, vamos lá. Na 352, que é a nossa última página que nós vamos fazer hoje, tem uma perguntinha lá em cima. Tá perguntando quais são os animais que você conhece que vivem no deserto. Sua opinião, você conhece? Escreve aí. Aí eu vou ler o textinho ali falando para vocês. Algumas pessoas acreditam que o deserto é sempre muito quente. E, na verdade, esse ambiente pode ser também muito frio durante a noite. Apesar de as condições de um deserto serem bem difíceis para o crescimento de plantas, algumas espécies têm características especiais que permitem que elas cresçam e sobrevivam a esse ambiente. Os cactos, por exemplo, têm caules bem grossos para estocar mais água. E, além disso, raízes muito profundas que permitem que as plantas encontrem água bem abaixo da superfície. Outra característica de plantas do deserto é que elas têm muito espinhos no lugar de folhas, o que diminui a perda de água pela transpiração. Então, elas não suam essas águas, tá? Essas plantas. Alguns animais têm como habitat, que é aquele ambiente que um ser vivo vive, né? Natural o deserto. Os camelos e alguns tipos de escorpiões, cobras e lagartos, coiotes, raposas e fenecos são adaptados à vida nesse ambiente. Olha lá. Então, ali nós temos a imagem de uma planta que sobrevive bastante, né, ao deserto, porque ela guarda bastante líquido no seu caule. E ela consegue sobreviver, né? Passar muito tempo ali sem tomar água. E as raízes dela são bem profundas. E ela consegue encontrar água lá embaixo da terra. E nós temos ali um outro tipo de planta do deserto com as mesmas características do cacto. Vocês percebam que essas plantas são bem rústicas, assim, né? Não são nada delicadas e sensíveis, né? Assim, elas são bem fortes mesmo, porque elas precisam ser assim para elas sobreviverem a esse tipo de ambiente. Bom, a gente vai até a 352 hoje. Deixa eu só voltar para ver se carregou a minha página. Não carregou. Não tem problema, eu vou fazer um vídeo da página 350 e posto para vocês. Mas hoje nós vamos até a página 352, tá bom, galera? Na próxima aula a gente continua nesse assunto. Segunda-feira eu entro pra gente conversar mais um pouco a respeito disso. Beijão, meus amores. Bom final de semana.